Boa noite, meus amigos, tão queridos e amados. Estamos mais uma vez aqui pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, trazendo uma nova reflexão, um novo momento de muita luz, de muito amor. Que Jesus possa nos abençoar mais uma vez, trazendo a sua energia para dentro de nós, que essa energia a gente possa sentir, nos tocar e nos trazer muito amor, muita paz, muita alegria. Que nessa noite seja mais uma noite encantadora. E deixo aqui o meu abraço, o meu carinho por vocês e que possamos agora iniciar a reflexão com o nosso querido irmão Aldo. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema cólera. Vamos fazer algumas reflexões sobre esse tema. Amigos, eu gostaria de conversar com vocês inicialmente contando uma história que está no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Tem um capítulo chamado O Descobridor de Homens. Conta essa história, amigos, que um homem muito bom, que pela sua vivência na Terra, chamou atenção pela bondade, pela seu esforço no caminho do bem, chamou atenção dos espíritos superiores e conta essa história, que é uma metáfora, uma alegoria, para a gente entender algumas coisas, que um dos anjos chegou para Deus e falou a respeito desse homem, que pela bondade que ele tinha, ele mereceria, subir aos patamares mais elevados espirituais. E aí Deus pediu para que os 4 descobridores de homens viessem a conviver com esse espírito, com esse homem encarnado, para ver se realmente ele estava pronto para patamares mais elevados. E os 4 descobridores de homens são a necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Os 4 descobridores de homens. Amigos, eu peço para vocês imaginarem quais desses desafios na vida de um espírito encarnado seria o mais forte, o mais desafiador. A necessidade, o dinheiro, o poder ou a cólera? A necessidade visitou esse homem, Faltou tudo que se possa imaginar em termos financeiros. Só que ele se manteve firmes nas atitudes. Ele não roubou e mesmo faltando muito para o seu sustento e da sua família, continuou sendo honesto. E as poucas coisas que ainda ele conseguia, ele dividia com aqueles que também necessitavam. Aí a necessidade bate em retirada, porque não conseguiu, mostrar a fraqueza ou as fragilidades mediante a falta do que era necessário. Veio o segundo descobridor de homens, o dinheiro. De repente, o pouco que esse homem tinha se multiplicou através do trabalho honesto, do trabalho do bem. E ele pegou esse dinheiro, em vez de guardar somente para si, ele multiplicou as obras do bem que ele já realizava, praticou a caridade, dividiu com muitos aquilo que tinha,
não que somente para ele. E o dinheiro retira-se, não conseguindo desmascará-lo. E vem em seguida o poder. E logicamente que nós sabemos que junto com o dinheiro vem também muitas facilidades, e uma delas é o poder. E ele usou esse poder porque ele foi escolhido como governante da vila, ele foi escolhido como uma espécie de um político que decidia as coisas na vila. E ele usou todo esse poder para continuar ajudando o próximo. Usou para educação e instrução. Sabia que a vida é um simples empréstimo de Deus. Usou todas as possibilidades da força política que ele tinha para ajudar cada vez mais. E o poder bate em retirada. Aí vem a cólera. E a cólera muito artilosa, ela, sabendo, verificando que esse homem era bem complicado tentar levá-lo à queda, ela fez um planejamento. Sabia que diretamente com ele não conseguiria nada. E muito astuta, o que ela fez? Ela se aproximou-se de um servo desse homem e instigou-lo a dizer coisas muito ruins sobre esse homem. Inverdades, coisas que não praticamente tinham a ver com as atitudes que ele realmente praticava. E ao ficar sabendo que estava sendo vítima dessa difamação, dessa injustiça, ele não resistiu. Revelou no seu íntimo, ficou desequilibrado, revidou em cima daquele servo com atitudes, com grosserias, com providenciando situações para que ele fosse punido mediante aquelas inverdades, aquelas calúnias que estavam sendo emitidas. Ficou desequilibrado por semanas. O anjo retornou para o Senhor e disse que ainda que o servo necessitava evoluir mais antes de chegar a patamares divinos. Cólera é o nosso tema. E nós, amigos, nessa jornada evolutiva, nós todos ainda como humanidade, nós somos portadores desse sentimento, em maior ou menor grau. Né? Uma fechada do carro no trânsito, a buzina mostra a nossa cólera em ação. Os filhos desobedientes, vem o grito, mostrando a nossa cólera na fala. Fofocas no emprego, vem os nossos pensamentos ruins, expressando a nossa cólera na mente. E quando nós somos ainda comparados com outras pessoas, saímos do nosso pedestal. Quando recebemos injúrias, quando achamos que somos injustiçados, a nossa cólera se apresenta. Se não diretamente pela agressão física, mas pelos nossos pensamentos, os nossos desejos de vingança. A cólera é uma das filhas do orgulho, juntamente com o egoísmo e com a vaidade. O orgulho, a principal chaga da humanidade, assim responderam a Kardec os espíritos, ela tem várias filhas, como o egoísmo, a vaidade e a cólera. E muitas vezes, quando nós somos contrariados, quando as pessoas não fazem o que eu quero, o que eu penso, o que eu mando, já instiga esse sentimento de cólera, de desequilíbrio da nossa passividade. Temos o nosso amor próprio ferido, como aconteceu na história. E o amor próprio é um sentimento que se ofende, que se machuca, que não aceita contrariedades, que não se dá bem quando as pessoas apontam os nossos defeitos ou imperfeições. Não é?
tira o nosso equilíbrio de paz, né? A nossa paz é totalmente corroída, nosso equilíbrio é totalmente corroída por esse sentimento. Irmãos, imagine quantas guerras existem e existiram, muitas adubadas por esse sentimento de cólera, de governantes que se veem injustiçados, que se veem contrariados, ofendidos, e que muitas vezes expressam a sua cólera como uma válvula de escape para aquele sentimento interno que está existindo, criando guerras. Quer dizer, a cólera de um ou de poucos que vão matar muitos, que vão matar muitos, não é? E uma das características de quem tem esse sentimento extremamente muito aflorado ainda, um sentimento que faz com que a pessoa constantemente esteja vivendo essa falta de paz, essa ira, essa raiva, são irmãos que têm ainda muita dificuldade em perdoar. Muita dificuldade em perdoar. Não é? E nós esquecemos que muitas vezes nós estamos em construção e que todos nós vamos errar. E que às vezes que aquele irmão que está fazendo com que eu expresse esse sentimento, ele erra como eu erro. Todos nós erramos. E às vezes não é necessariamente de propósito, é a nossa construção de vida, porque nós somos imperfeitos. Somos imperfeitos. E não esqueçamos que a cólera não está naquela pessoa que me fez ter esse sentimento, a cólera está dentro de mim, junto com o meu orgulho. Quer dizer, não é a pessoa que me fez ter esse sentimento, me tornar agressivo, expressar esse desequilíbrio. Ele já estava dentro de mim. As pessoas são simplesmente gatilhos para mostrar esse sentimento que temos em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito protetor nos diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo de comparação vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Veja, gente, quando tenho meu ego ferido, meu amor próprio, quando as pessoas não fazem aquilo que eu quero, as comparações, quando eu sou vítima de injustiças, não é? Nos comportamos como verdadeiras crianças espirituais. Olha, crianças, nós semelhamos no estado de cólera a uma criança birrenta. Nós emburramos, ficamos às vezes dias sem falar com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, não é? E às vezes, nesse estado, quando esse estado é muito acentuado, pode refletir até a expressão dessa cólera, um acesso de demência, mesmo que passageira. Muitas vezes, se tomados por isso, deixamos com que esse sentimento seja refletido pelas nossas ações, não pensamos, reagimos de imediato, nós podemos levar remorsos para a vida inteira. Porque os nossos principais remorsos se originam em atitudes que tomamos sem pensar, às vezes por impulso dos momentos. Espancar os filhos, dizer coisas horríveis às pessoas que nós amamos. Às vezes, podemos nos assemelhar a animais agindo somente pelo instinto, não é? E à medida que nós vamos vivendo isso de uma maneira extremamente frequente, e se torna uma coisa frequente na nossa vida, vai impedindo o nosso avanço espiritual, impedindo o desenvolvimento de outras qualidades, né, que ressaltam o nosso espírito, que nos aproximam mais de Deus. Logicamente que na nossa fase evolutiva ainda, nós vamos ter
alguns momentos em que nós seremos sim visitados pela cólera e vamos expressá-la. Mas o medo ainda, a preocupação, é se isso é uma coisa que está se refletindo constantemente, diariamente, não é? E como a cólera é uma situação de desequilíbrio energético do nosso espírito, isto vai refletir também no nosso corpo físico. Vários e vários trabalhos médicos apontam que esse sentimento de raiva, de dificuldade de perdoar, ele abre a porteira para muitas doenças na nossa matéria. Doenças gástricas, infecções, porque esse sentimento, né, de cólera, vingança, de mágoa, se constantemente deprime o sistema imunológico. E não esqueça que nós sabemos que nós temos sintonia com tudo e com todos. Nesse estado, se é algo extremamente frequente em nossas vidas, é um estado, é uma vibração que não é uma vibração boa. E isso nos coloca em sintonia com aqueles espíritos menos esclarecidos que vão se aproximar de mim e vão fomentar, vão adubar esse sentimento, para que nós percamos completamente o equilíbrio de nós mesmos. Eles vão, se ainda estão no estado não esclarecido, utilizar minha queda vibracional nesse estado para continuar adubando esse sentimento, para que esse estado se permaneça mais duradouro em minha vida. Imagina, irmão, quanta interferência espiritual dos irmãozinhos menos esclarecidos, porque nós abrimos a porteira permitindo esse encontro culminar em guerras, obsessões, né, estados de depressão, influências ruins em nossa vida. No livro Alvorada Cristã, também psicografia do Chico, o espírito de Neio Lúcio conta, conversando com o espírito de um rapaz desencarnado, lembrando esses estados de desequilíbrio, como eles podem provocar consequências que a gente nem tem noção. Ele dirige-se ao rapaz, lembrando o instante que ele havia gritado com a mãe. Falou nomes feios para ela, começou a xingar a mãe antes do almoço, porque sua roupa não estava bem passada. Né? Continuando, ele faz uma retrospectiva para o rapaz de todos os males que foram atraídos pelo seu gesto de cólera. A sua mãe foi acometida por uma forte dor de cabeça e o coração dela ficou descompassado. As duas irmãs que estavam preparando o almoço correram para acudir à mãe e com isso queimou a comida. O pai do rapaz, devido às circunstâncias provocadas pela atitude, acabou se atrasando muito para o trabalho na parte da tarde. E chegando no serviço, teve que tolerar a repreensão do chefe. E foi obrigado a aguentar por vários dias a vigilância do chefe como se ele fosse um menino vadio. E não parou por aí, pois a mãe piorou muito, necessitou de cuidados médicos e medicamentos caros. Com isso foi preciso a família se sacrificar para dar conta de pagar as despesas. E foram necessários 6 meses para que a economia familiar se estabelecesse. Né? E Lúcio até conclui assim: por que não aprendemos a calar, às vezes, em benefício de todos? Outra passagem a respeito para mostrar como essa energia da raiva, da cólera, da ira, ela impregna, ela tem uma força e ela destrói, ela suja. O Chico, numa vez, em um dos centros onde ele atendia, onde ele dava palestras, psicografava, chegou uma sexta-feira, uma senhora, uma moça, inclusive, uma jovem senhora, que reclamava muito de dor de cabeça. O Chico ouviu atentamente, convidou a sentar e assistir o encontro. A palestra ocorreu e, no finalzinho, terminada a reunião,
ela vem dizer para o Chico que a dor de cabeça tinha sumido. Até a fisionomia dessa mulher tinha mudado, né? Chico sorriu, despediu-se dela com carinho, né? E Emmanuel vem até ele explicando que aquela senhora teve uma discussão muito forte com o marido, que quase chegou a agredi-la fisicamente. O marido desejou agredi-la, mas não fez. Porém, ele a agrediu vibracionalmente, jogando nela a sua ira, os seus pensamentos, a sua cólera, concentrando nela que estava em sintonia, fluidos deletéricos que invadiram o aparelho auditivo dela, causando a dor de cabeça. A Emmanuel conta que tão logo começou a reunião, o doutor Espírito do Dr. Bezerra de Menezes colocou a mão sobre a cabeça dela e tirou do ouvido dela um cordão fluídico escuro que produzia a dor. Então, o grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo das pessoas em que foi pronunciado. E aí se demora de maneira indefinida, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Neio Lúcio conclui também: quando haja de reclamar isso ou aquilo, espere que as emoções se mostrem pacificadas. Um grito de cólera muitas vezes tem a força de um punhal. Certo, irmãos? Agora, o que a doutrina espírita, ou melhor, o que o Evangelho do Cristo nos orienta, nos ajuda nesses momentos de desequilíbrio, quando estamos com raiva, com cólera? Diz assim: respire fundo, pense antes de agir. Nós temos duas asas, a asa da razão e a asa da emoção, que nos levará um dia a patamares espirituais mais elevados. Em situações de desequilíbrio, aonde a nossa asa da emoção não está conseguindo bater tão bem, desequilibrada, cega por esse estado de raiva, de cólera, procuremos usar mais a asa da razão. Usemos o nosso arquivo racional, os nossos alertas, os ensinamentos que nós sabemos das consequências ruins de sermos levados pela cólera. Respire fundo, pense antes de agir. E lembre-se, será que a causa são sempre os outros? Será que são os outros sempre a causa? Esse sentimento é meu, está dentro de mim, as pessoas são apenas gatilhos que me dão oportunidade de observar que eu tenho esse sentimento, que eu devo trabalhar isso aí, que eu devo trabalhar. Silencie um pouquinho, espere esses momentos de tensão passar, espere reequilibrar e ou exponha o que você sente sem soltar os cachorros em cima da outra pessoa. Às vezes nós procuramos um para-raio, um culpado, para o que nós estamos sentindo, que tire da gente esse sentimento que está nos tormentando, está nos consumindo, e nós geralmente acabamos sendo injustos, magoando aqueles que são queridos. Peça ajuda, mas sem agredir o outro. E não guarde munição para usar depois também. Não guarde munição. É necessário, sim, você evitar explodir em cima do outro, né? É necessário você controlar esse instinto de raiva, porque ele pode ter consequências severas, mas quando você se reequilibrar, é necessário conversar sobre isso. É necessário falar sobre isso. Porque senão você está guardando isso dentro de você, é a panela de pressão que precisa fazer aquele tss. Se não fizer aquele tss, ela vai estourar. Então, às vezes, esse sentimento, ele não é resolvido e você está guardando como munição. Está guardando, a bomba está ficando cada vez mais poderosa.
ela vai explodir um dia. Então, é necessário, sim, conversar sobre isto com aqueles envolvidos. Mas no momento que eu estou em posse da minha razão, do meu equilíbrio, para que aquilo não fique guardado e a gente use mais tarde, ferindo muito mais gravemente aqueles que nos rodeiam. É necessário muitas vezes também, irmãos, a gente começar a entender que muitas vezes a gente assume muitas dores das outras pessoas que não são nossas. Às vezes esse sentimento ele fica constantemente aflorado porque é muita carga também na caminhada que nós assumimos. Às vezes nós queremos ficar vivendo aquilo que compete o outro. E aí nós nos aguentamos, ficamos extremamente cansados, desgastados, o que dificulta o nosso controle, o que dificulta o nosso equilíbrio. Não assuma as dores das outras pessoas. Cada um, nós estamos aqui para cuidar da nossa evolução, auxiliando aqueles que estão ao nosso redor, mas não fazendo a parte que compete a eles. Não fazendo a parte que compete a eles. Certo? Cada um tem a sua parte. Eu posso auxiliar e devo auxiliar, mas a caminhada é dele. Cada um tem a sua cruz. A evolução pertence a cada espírito, só ele pode realizá-la. Certo? Beleza? Seria até um ato de falta de caridade, nós não deixarmos o outro evoluir, mesmo que seja pelo encontro das dores da vida. Eu vou começar a fazer tarefa para o meu filho, tadinho que ele está cansado. Né? Não dá. Cada um tem os seus direitos e os seus deveres. E quando eu não enxergo que o outro tem a caminhada dele, eu vou assumindo tudo para mim, e chega uma hora que isso afeta a minha evolução, afeta o meu equilíbrio. Em outras situações, ore para buscar o equilíbrio mental. Ore. É um estado que você está vendo que você não está conseguindo. Para um cantinho, fica sozinho no silêncio e reze, buscando esse reequilíbrio. Emmanuel chega a dizer que, em algumas situações, é até sensato o uso de medicamentos, né, prescritos por médicos para auxiliar nesses momentos. Até, né, terapia, psicólogo, psiquiatra, medicamentosa, se for o caso, e somente o médico pode avaliar isto, também é um concurso que auxilia. E Jesus, irmãos, ele vem nos fazer um convite a libertarmos desse sentimento primitivo, desse sentimento animalesco, buscar o controle dele em nossas vidas. Quando ele diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Irmão, irmã, a maior guerra, né, que todos nós vamos vivenciar, estamos já vivenciando, é conosco mesmo, né? É parar de culpar os outros, é parar que os outros são um problema e olhar para dentro de mim, ser dono dos meus sentimentos, buscar o equilíbrio deles, não deixar que eles me controlem, mas eu estou na posse desses sentimentos. Irmãos, não é um revólver que mata, mas o ódio de quem atira. Não é a boca que ofende, mas a cólera de quem fala. Não é o veículo que atropela, mas a imprudência de quem dirige. Não é a mão que esmurra, mas a raiva de quem bate. Não é a caneta que falsifica, mas a vontade de quem escreve. Não é o pé que agride, mas a fúria de quem chuta. Não é o porrete que dilacera, mas a revolta de quem ataca. Não é o olho
que bisbilhota, mas a maldade de quem enxerga. Não é a pedra que machuca, mas a violência de quem arremessa. Não é a língua que engana, mas a intenção de quem mente. Inútil dizer que o corpo é responsável pelas imperfeições morais. Não é. Ele é só um instrumento dos anseios do nosso espírito. Orienta os teus passos no caminho do bem, inspirado pelas lições de Jesus. Busca a renovação interior, recordando que o corpo atende aos reclamos da alma, da mesma forma que o machado é obediente aos movimentos do lenhador. Esse texto está no livro Vivendo o Evangelho, aonde traz para nós uma reflexão de que nós expressamos, irmãos, é ainda reflexo do que nós somos verdadeiramente como espíritos. E que o maior desafio que nos é apresentado hoje é justamente de começar a tomar o controle de nós mesmos, a buscar a equilibrar as nossas emoções. É fazer com que essas duas asas, da emoção e da razão, elas possam bater na mesma intensidade, na mesma velocidade, em maior sincronia possível, para que a gente possa caminhar reto. Porque se uma asa bate mais forte do que a outra, a gente vai se desviando, a gente vai voando em zigue-zague, e isso atrasa a nossa caminhada. Fiquem com Deus, amigos.